Os pensadores chineses apontaram como a harmonia do mundo repousava sobre uma série de equilíbrios sutis, yin e yang, noite e dia, masculino e feminino, interior e exterior, expectativa e ação. No entanto, podemos constatar que o ser humano, em especial o homem do Ocidente, criou toda uma série de desequilíbrios que são, a meu ver, chaves para o entendimento dos problemas atuais. Desigualdades excessivas de rendimento, excesso de materialismo, excesso de liberdade sem comunhão com responsabilidade, ou pelo contrário, excesso de laços comunitários sufocantes ao indivíduo. Outros 3 tipos de desequilíbrios dentro do indivíduo que têm consequência para o mundo. Do exterior para o interior. O ocidental moderno tornou-se um puro extrovertido, no sentido que está mais preocupado com as coisas externas, o material, do que com o seu próprio universo interior. Ele se projetou totalmente fora de si para conquistar a matéria e moldá-la como quisesse. O aumento do seu conforto material, o seu sucesso na sociedade e seu aspecto físico. Não suportando mais ficar sozinho consigo mesmo, o homem moderno é uma angústia que foge perpetualmente na agitação, na relação e na distração. Incapaz de viver serenamente o presente, projeta-se perpetuamente no futuro. O psiquiatra Christophe André analisou de maneira notável as consequências desastrosas para a psique dessa fuga de si mesmo, desse medo de ficar sozinho consigo mesmo e a necessidade constante de estar conectado com o exterior. A meditação é uma solução que ele oferece para sanar esse grave desequilíbrio, mas é todo o nosso modo de vida que precisa ser reequilibrado. Reservar um pouco de tempo para si todos os dias. Saber sair das nossas ferramentas de comunicação. Viver mais no momento presente. Redescobrir as virtudes do silêncio e da introspecção. Tirar alguns momentos para refletir, saborear a evolução do nosso estado de espírito depois de encontrarmos um amigo, lermos um livro ou assistirmos um filme. Para florescer, o ser humano precisa tanto de interioridade quanto de exterioridade, de meditação como ação, de conhecer a si mesmo como de encontrar os outros. Do cérebro esquerdo ao cérebro direito, sabemos que a epigênese do cérebro, ou seja, o seu desenvolvimento, é a função do ambiente do indivíduo, em particular do ambiente cultural, mas também material. Na sua obra O Homem Neuronal, Jean-Pierre Changeux, o neurobiólogo, abriu caminho para o que ele chama de relação de interação recíproca que se estabelece no homem entre o social e o cerebral. A interação com o ambiente agora contribui para a implantação de uma organização neuronal cada vez mais complexa, apesar de uma ligeira evolução da herança genética. Essa estruturação seletiva do cérebro pelo ambiente se renova a cada geração. É realizado em prazos excepcionalmente curtos em relação com os tempos geológicos durante os quais o genoma evolui. Epigênese por estabilização seletiva economiza tempo. O darwinismo das sinapses substitui o darwinismo dos genes. Jean-Pierre Changeux preocupava-se a esse respeito, com os vínculos cada vez mais degradados entre o homem e o meio ambiente, e os riscos que isso representava para o cérebro humano. Daí observou ele o recurso cada vez mais frequente a tranquilizantes para poder continuar vivendo e se sustentando. Do cérebro esquerdo para o cérebro direito. As numerosas pesquisas realizadas sobre os nossos dois hemisférios cerebrais permitiram confirmar e esclarecer o caráter racional, lógico, verbal, porta da abstração do hemisfério esquerdo, e o caráter emocional, intuitivo, relacional, porta para a imagem
do hemisfério direito. O processo de racionalização destacado por Max Weber surge há 12 mil anos com o estabelecimento das primeiras aldeias, onde os humanos passaram a se estabelecer. Esse início de sedentarização marca a passagem do Paleolítico para o Neolítico, das cavernas às casas. A psique desses humanos foi então transformada devido a um processo de racionalização que subitamente se acelerou. A organização racional da sociedade permitiu à comunidade a fazer avanços tecnológicos e avanços que se manifestaram em todas as áreas da vida material. A dimensão lógica e racional do hemisfério esquerdo desenvolveu-se, portanto, em grande parte em detrimento da dimensão intuitiva, emocional e relacional do hemisfério direito. As qualidades do cérebro direito foram então desacreditadas como tantos defeitos, hoje diríamos freios na competitividade. Os sonhadores, os emocionais, os intuitivos, os místicos foram percebidos como personagens atípicos, relegados à margem dessa sociedade, cuja aceleração não puderam ou não quiseram acompanhar. Agora é preciso ser reativo, metódico, racional, eficiente, duro. Esse desequilíbrio interno do nosso cérebro tem consequências. Perdemos as nossas qualidades intuitivas tão preciosas. Desqualificamos as emoções, seja reprimindo-as sob a crítica da mente, seja inversamente, dando-lhes rédea solta de forma anárquica. Somos habitados pela fantasia de podermos controlar totalmente nossa existência pela razão. Intelectualizamos e codificamos o sagrado, em vez de aprender a senti-lo, do masculino ao feminino. Outra consequência do advento do Neolítico, a preeminência do masculino sobre o feminino e o surgimento da sociedade patriarcal, isto é, baseadas na autoridade dos pais, dentro das quais as mulheres não têm autonomia própria. Também vemos o desenvolvimento em todas as grandes civilizações antigas das chamadas sociedades patriarcais, que consagrarão a dominação das mulheres pelos homens. Da condição de filha passa a condição de esposa e mãe, permanecendo sempre em dependência e inferioridade em relação ao homem. Essa situação ainda persiste em muitas culturas e só recentemente desapareceu no Ocidente. O fato de os homens nas sociedades antigas tomarem o poder em detrimento das mulheres os levou naturalmente a impor o seu tempo na condução dos assuntos mundiais. Uma ideologia guerreira impregnada de cobiça e desejo de dominação, até tirania ao invés de trocas. Conhecemos hoje bem os terríveis prejuízos e os limites desta atitude, e muitos homens e mulheres aspiram a sair dela. Acho que estamos mudando. Não apenas as mulheres estão gradualmente recuperando um lugar de direito em nossas sociedades modernas, de uma feminilidade que foi reprimida por tanto tempo, notadamente por meio de uma feminização de valores. As lógicas da ecologia, do respeito pela vida e do meio ambiente, da solidariedade, dos direitos humanos, do primado do ser sobre o ter, vão nesse sentido.